Filoteia. São Francisco de Sales. Parte 3. Capítulos 10, 11 e 12. Capítulo 10. Deve-se tratar dos negócios com muito cuidado, mas sem inquietação nem ansiedade. Grande diferença há entre os cuidados dos negócios e a inquietação, entre a diligência e a ansiedade. Os anjos procuram a nossa salvação com o maior cuidado que podem, porque isto é segundo a sua caridade e não é incompatível com a sua tranquilidade e paz celestial. Mas, como a ansiedade e a inquietação são inteiramente contrárias à sua bem-aventurança, nunca as tem por nossa salvação, por maior que seja o seu zelo. Dedica-te, Filoteia, aos negócios que estão a teu encargo, pois Deus, que os confiou a ti, quer que cuides neles com a diligência necessária. Mas, se é possível, nunca te entregues ao ardor excessivo e ansiedade. Toda inquietação perturba a razão e nos impede de fazer bem aquilo mesmo por que nos inquietamos. Repreendendo Nosso Senhor a Santa Marta, e disse: Marta, Marta, tu andas muito inquieta e te embaraças com o cuidar em muitas coisas. Toma sentido nestas palavras, Filoteia. Se ela tivesse tido um cuidado razoável, não se teria perturbado. Mas ela muito se inquietava e perturbava, e foi esta a razão por que Nosso Senhor a repreendeu. Os rios que coleiam suave e tranquilamente através dos campos levam grandes botes com ricas mercadorias, e as chuvas brandas e moderadas dão fecundidade à terra. Ao passo que os rios e torrentes, que se precipitam em borbulhões, arruinam e desolam tudo, sendo inúteis ao comércio, e as chuvas tempestuosas assolam os campos e os prados. Na verdade, obra alguma feita com precipitação saiu jamais bem feita. Cumpre apressar-se devagar, conforme diz o antigo provérbio. E Salomão escreveu: quem corre depressa arrisca-se a cair a cada passo. E sempre fazemos a tempo o que tínhamos que fazer, se o fizermos bem. Os zangões fazem muito barulho, e são mais apressados que as abelhas, mas só fabricam a cera e não o mel. Assim, quem em seus trabalhos faz muito ruído, e se inquieta demasiado, pouco consegue isso mesmo mal feito. As moscas nos importunam por sua multidão, e não por sua força, e os grandes trabalhos não nos perturbam tanto como os pequenos em grande número. Enceta, pois, os trabalhos com o espírito tranquilo, como vão vindo, e despacha-os segundo a ordem em que se apresentam. Se quiseres fazer, pois, tudo ao mesmo tempo, e em confusão, farás demasiados esforços, que te consumirão, e de ordinário nenhum outro efeito obterás que um abatimento completo, em que sucumbirás. Em todos os teus negócios, confia unicamente na providência divina, que só lhes pode dar um bom êxito. Age, no entanto, de teu lado, com uma aplicação razoável e prudência, para trabalhares sob a sua direção. Depois disso, crê-me que, se confias em Deus, o resultado será sempre favorável a ti. Seja que o pareça, ou não ao juízo de tua prudência, na conservação e aquisição dos bens terrestres. Imita as crianças que, segurando-se com uma mão na mão de seu pai, com a outra se divertem em colher frutos e flores. Quero dizer que te deves conservar continuamente debaixo da dependência e proteção de teu Pai Celeste. Considerando que Ele te segura pela mão, como diz a Sagrada Escritura, para te conduzir felizmente ao termo de tua vida, e, volvendo de tempos em tempos os olhos para Ele, a ver se tuas ocupações lhe são agradáveis. Toma principalmente cuidado que a cobiça de ajuntar maiores bens não te faça largar a sua mão e negligenciar a sua proteção. Porque, se ele te abandonar, não poderás mais dar um passo sequer que não caias com o nariz no chão. Assim, Filoteia, nas ocupações ordinárias que exigem muita atenção, pensa mais em Deus que em teus negócios e, se forem de tal importância que ocupem toda a tua atenção, nunca deixes de levantar de vez em quando os olhos para Deus, como os navegantes que, para dirigirem o navio, mas olham para o céu que para o mar. Fazendo assim, Deus trabalhará contigo, em ti por ti, e teu trabalho te trará toda a consolação que dele esperas. Capítulo 11. A obediência. A caridade sozinha nos faz realmente perfeitos, mas a obediência, a castidade e a pobreza são as principais virtudes que nos ajudam a adquirir a perfeição. A obediência, pois, dedica o nosso espírito à castidade, o nosso corpo à pobreza, os nossos bens ao amor e serviço de Deus.
são como que 3 braços da cruz espiritual, em que estamos crucificados com Jesus Cristo, e fundam-se ao mesmo tempo numa 4ª virtude, que é a santa humildade. Não pretendo falar-te destas 3 virtudes com respeito aos votos solenes da religião, ou aos votos simples que mesmo no mundo se emitem por graves razões, porque embora os votos tragam consigo muitas graças e merecimentos, a simples prática destas virtudes é absolutamente bastante para conduzir à perfeição. É verdade que esses votos, principalmente os solenes, elevam uma pessoa ao estado da perfeição, mas há uma grande diferença entre o estado da perfeição e a perfeição mesma, pois que todos os religiosos e bispos estão no estado da perfeição, mas nem todos são perfeitos, como é evidente. Esforcemo-nos, Filótei, por praticar essas virtudes, cada um segundo a sua vocação, porque, ainda que não nos ponham no estado da perfeição, elas nos darão todavia a perfeição demais. Somos todos obrigados à prática destas virtudes, conquanto não o sejamos todos do mesmo modo. 2 espécies há de obediência, uma necessária e outra voluntária. Segundo as leis da obediência necessária, deves obedecer a teus superiores eclesiásticos, ao Papa, ao Bispo, ao Vigário, e aos seus representantes. Além disso, deves obedecer às autoridades civis, isto é, ao príncipe e aos magistrados que estabeleceu no seu estado. Por fim, deves obedecer aos superiores domésticos, ao pai, à mãe, ao dono e à dona da casa. Chama-se necessária esta obediência, porque ninguém se pode eximir da obrigação de obedecer a estes superiores, tendo-lhes Deus dado a autoridade para governar com preceitos e ordens os que estão confiados à sua direção. Obedece, pois, às suas ordens. Nisto consiste a obediência a que estás obrigada incondicionalmente, mas, para torná-la mais perfeita, segue também os seus conselhos e até os seus desejos e inclinações, tanto quanto a caridade e a prudência o permitirem. Obedece-lhes nas coisas agradáveis, como comer, divertir-se, pois, conquanto não pareça ser grande virtude obedecer em semelhantes coisas, contudo grande falta seria faltar aqui com a devida submissão. Obedece-lhes nas coisas indiferentes, como vestir uma ou outra roupa, passar por um caminho ou por outro, falar ou calar-se, e já a obediência terá um merecimento muito grande. Obedece-lhes em coisas dificultosas, ásperas e desagradáveis, e a obediência será perfeita. Obedece sem réplica, mas com mansidão, sem demora, mas com fervor, sem constrangimento, mas com alegria. Sobretudo obedece com amor, e por amor daquele que por nosso amor, se tornou obediente até a morte da cruz e preferiu, como diz São Bernardo, perder a vida a desobedecer, para aprender a obedecer com facilidade aos superiores. Acostuma a te acomodares de bom grado com a vontade dos teus iguais, conformando-te aos seus sentimentos sem espírito de contestação. Se não houver aí alguma coisa de mal, e mesmo as inclinações razoáveis dos teus inferiores te deves acomodar de boa vontade, e não exerças a tua autoridade do modo imperioso, enquanto se mantém em ordem. É um engano dizer que se estivesse na religião, obedecer-se-ia facilmente, quando se sente dificuldade e repugnância em obedecer às pessoas que Deus constituiu acima de nós. Por obediência voluntária entendemos aquela que não nos foi imposta por um preceito, mas a que nos obrigamos por livre escolha. Pode escolher para si o pai e a mãe. De ordinário, não se escolhe o seu príncipe, o seu bispo, e até muitas vezes nem o seu consorte, mas escolhe-se livremente o seu confessor e diretor espiritual. Seja que nesta escolha se faça um voto de obedecer-lhe como Santa Teresa, que, além do voto solene da ordem de obedecer aos superiores, se ligou por um voto especial e simples de obedecer ao Padre Graciano. Ou seja que sem voto algum se proponha humildemente obedecer ao confessor. E esta obediência chama-se voluntária, porque em seu princípio depende de nossa vontade e eleição. Devemos obedecer a todos os superiores,
mas a cada um nas coisas de sua competência, aos príncipes, em tudo o que diz respeito à polícia e à ordem pública, aos prelados, em tudo o que concerne à disciplina eclesiástica, a um pai, a um senhor, a um marido nas coisas domésticas, ao confessor e ao diretor, em tudo o que tem relação com a direção particular da alma. Pede ao teu diretor espiritual que te designe as ações de piedade que deves praticar. Deste modo se tornarão melhores, porque, além da sua própria bondade e merecimento, terão ainda o mérito da obediência que as preceituou e animou de seu espírito. Capítulo 12. Necessidade da castidade. A castidade é o lírio entre as virtudes e já nesta vida nos torna semelhantes aos anjos. Nada há de mais belo que a pureza, e a pureza dos homens é a castidade. Chama-se a esta virtude honestidade, e a sua prática, honra. Denomina-se também integridade. E o vício contrário, corrupção. Numa palavra, entre as virtudes tem esta glória de ser o ornamento da alma e do corpo ao mesmo tempo. Nunca é lícito usar dos sentidos para um prazer impuro, de qualquer maneira que seja, a não ser num legítimo matrimônio, cuja santidade possa por uma justa compensação reparar o desaire que a deleitação importa. E no próprio casamento ainda se há de guardar a honestidade da intenção, para que, se houver alguma imperfeição no prazer, não haja senão honestidade na vontade que o realiza. O coração puro é como a madrepérola, que não recebe uma gota de água que não venha do céu, pois ele não consente em nenhum prazer afora do matrimônio, que é ordenado pelo céu. Salvo isso, nem sequer nele pensa voluptuosa, voluntária e demoradamente. Quanto ao primeiro grau desta virtude, Filoteia, não admitas a menor coisa de tudo aquilo que é proibido como desonesto. Isto é, geralmente falando, todas as coisas semelhantes que se fazem fora do estado matrimonial, ou no matrimônio, contra as regras deste estado. Quanto ao segundo grau, restringe, quanto possível for, as deleitações supérfluas e inúteis, posto que honestas e permitidas. Quanto ao terceiro grau, não te afeiçoes aos deleites necessários e de preceito, pois, embora seja necessário conformar-se aos que os são segundo a instituição e fim do matrimônio, não se deve apegar a eles o espírito e o coração. Demais, esta virtude é sumamente necessária a todos os estados. No da viuvez a castidade deve ser de uma generosidade extrema, para precaver-se dos prazeres sensuais, não só quanto ao presente e ao futuro, mas também quanto ao passado. Lembrando prazeres já havidos, a imaginação excita más impressões. É por isso que Santo Agostinho tanto se admirava da pureza de seu amado Alípio, que já não conservava nem o sentimento nem a lembrança de sua vida desregrada anterior. E, com efeito, é sabido que os frutos ainda inteiros se conservam facilmente por muito tempo. Mas, se foram cortados, ou machucados, o único meio de conservá-los é pô-los em conserva com açúcar ou mel. Do mesmo modo eu digo que, enquanto a castidade estiver intacta, se tem muitos meios de conservá-la, mas, uma vez perdida, só pode ser conservada pela devoção, que, pelas suas doçuras, muitas vezes tenho comparado ao mel. No estado virginal a castidade exige uma muito grande simplicidade de alma, e uma consciência muito delicada, para afastar toda sorte de pensamentos curiosos e elevar-se acima de todos os prazeres sensuais, por um desprezo absoluto e completo de tudo que o homem tem de comum com os animais, e que mais convém aos brutos que a eles. Nem por pensamento duvidem essas almas que a castidade é muito superior a tudo que é incompatível com a sua perfeição, pois o demônio, como diz São Jerônimo, não podendo suportar esta salutar ignorância do prazer sensual, procura excitar nestas almas ao menos o desejo de conhecê-los e sugere-lhes ideias tão atraentes, embora inteiramente falsas, que muito as perturbam, levando-as, como acrescenta este santo padre, a dar imprudentemente grande estima ao que não conhecem. É assim que muitos jovens, seduzidos pela ilusória e tola estima dos prazeres voluptuosos e por uma curiosidade sensual e inquieta, se entregam a uma vida desregrada com perda completa dos seus interesses temporais e eternos, assemelham-se a borboletas que, pensando que o fogo é tão doce como belo, se atiram a ele e se queimam nas chamas. Quanto aos casados, é certo que a castidade lhes é necessária, muito mais do que se pensa, pois a castidade deles não é uma abstenção absoluta dos prazeres carnais, mas refrear-se neles.
Ora, como aquele preceito irai-vos, e não pequeis é no meu entender mais difícil que o outro não vos ireis nunca por ser bem mais fácil evitar a raiva do que regrá-la, assim também é mais fácil a abstenção total dos prazeres carnais do que a moderação neles. É certo que a santa licença que o matrimônio confere tem uma força e virtude particular para apagar a concupiscência, mas a fraqueza dos que usam dela passa facilmente da permissão à dissolução, do uso ao abuso. E como vemos muitos ricos roubarem, não por indigência, mas por avareza, também se vêem muitos casados excederem-se por intemperança e luxúria, porque a sua concupiscência é como um fogo cheio de veleidades, ardendo aqui e ali, sem se fixar em parte alguma. É sempre perigoso tomar remédios violentos. Tomando-se demais, ou se não forem bem dosados, prejudicam imensamente. O matrimônio, entre outros fins, existe para remédio da concupiscência e, sem dúvida, é ótimo remédio, mas violento, e por isso perigoso, se não for usado com discrição. Noto ainda que, além das longas doenças, os vários negócios separam muita vez os maridos de suas mulheres. E é por isso que os casados precisam de duas espécies de castidade, uma para a continência absoluta, naqueles casos de separação forçada, a outra, para a moderação quando estão juntos, na vida normal. Viu Santa Catarina de Sena muitos condenados no inferno sofrendo atrozmente pelas faltas contra a santidade matrimonial. E isso, dizia ela, não tanto pela enormidade do pecado, porque assassínios e blasfêmias são pecados muito maiores, mas porque os que caem naqueles não têm escrúpulos e continuam assim a cometê-los por muito tempo. Já vês, pois, que a castidade é necessária para todos os estados. Segui a paz com todos, diz o apóstolo, e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Ora, é de notar que por santidade ele entende aqui a castidade, como observam São Jerônimo e São Crisóstomo. Não, Filoteia, ninguém verá a Deus sem a castidade, em seus santos tabernáculos não habitará ninguém que não tenha o coração puro, e, como diz nosso Senhor mesmo, os cães e os desonestos serão desterrados daí, e, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.